Salve, salve pessoal, é isso aí, mais um dia, tamo junto. Obrigado aí pra galera que tá se inscrevendo no meu canal, indicando meu canal. 1160 e pouco já. Pô, valeu, tamo junto mesmo. Brigadão a todo mundo aí. Vou agradecendo aqui logo de cara a minha amiga Fernanda Lina, que me marcou numa publicação no Facebook, e é sobre ela que nós vamos falar hoje. Aves de destruição em massa? Que parada é essa, cara? É. E agora? As novas armas do Pentágono, segundo acusações da Rússia, sobre a utilização aí dos laboratórios para confecção de armas biológicas dentro da Ucrânia. E segundo a denúncia, isso está sendo feito em mais de 36 países. Sabe onde aconteceu isso? Na última reunião do Conselho de Segurança da ONU, onde a Rússia pediu essa reunião com urgência para denunciar esses fatos. Vocês viram isso aonde? Vocês viram isso? Em algum lugar da grande mídia? Ah, sim, Cláudio, colocaram lá rapidinho falando, não sei o que, na CNN, na Globo, falaram que os russos acusaram os americanos disso e a delegação americana disse que isso é uma campanha de desinformação da Rússia e teoria da conspiração. Vocês sabem realmente o que rolou nessa reunião? Pois é, gente. Então, é uma denúncia muito grave feita por um jornalista, um cientista político, que é diretor do Le Monde Diplomatique, em espanhol, que é o Ignacio Romanet. Isso foi publicado também pela jornalista Beatriz Tolegon, acho que é isso. Eu vou disponibilizar o link aí depois para vocês darem uma olhada nessa matéria jornalística. E por incrível que pareça, isso é sobre uma reunião que aconteceu no dia 18 de março. E ninguém falou nada sobre esses pormenores que são gravíssimos. Pois é, gente, o que ficou aí consignado nessa reunião foi um registro em ata de uma entrega de vasta documentação probatória pela delegação russa envolvendo o financiamento do Pentágono a programas de elaboração de armas biológicas, de ganho de função de vírus mortais, outros patógenos, germes, de toda a natureza, e a maneira como esses caras, segundo a acusação russa, a maneira como eles espalharam isso, eles não vão espalhar, não seria possível, eles não estariam planejando algo, um ataque com armas químicas, como os Estados Unidos vêm acusando a Rússia de fazer, não. Segundo a denúncia, eles já fizeram. Lembra que eu falei aí no vídeo anterior que, se não me falha a memória, num laboratório da Geórgia, eles distribuíram aí, injetaram patógenos em mais de 5 mil morcegos daquela região e soltaram? Pois é, isso foi alguns mesezinhos antes da decretação da pandemia pelo coronavírus, segundo a Organização Mundial da Saúde. Durmam com um barulho desse. E será? É aquela história, né, que todo mundo diz. Numa guerra, a primeira vítima é sempre a verdade. Existe a narrativa que é imposta por um lado, que normalmente domina de forma hegemônica a comunicação entre os principais veículos de mídia no mundo todo. Mas, por outro lado, a verdade não tem como ser escondida por muito tempo, ainda mais nos tempos de hoje, onde a comunicação circula com uma velocidade absurda. Então, o que acontece é o seguinte: o que foi relatado aí pelo jornalista Ignacio Romanet foi o seguinte: é que nessa reunião, além da apresentação dessas provas, a delegação russa apresentou inclusive nomes de pessoas ligadas a esses financiamentos, a esses laboratórios, empresas especializadas, comunicações entre elas, documentos oficiais. Tudo isso foi consignado em ata na reunião do Conselho de Segurança Nacional da ONU.
vários países assinaram junto com os americanos um termo de repulsa a essas acusações da Rússia, dizendo inclusive que a Rússia estava usando o Conselho de Segurança Nacional para espalhar fake news. Tá na moda agora, né, gente? Para espalhar fake news e desinformação e teorias da conspiração. Só um detalhe, o Brasil não assinou esse documento. Alemanha, França, alguns países lá, depois eu vou disponibilizar direitinho aqui para vocês as matérias, os links. Só que aí, eu chequei tudo, tá? Alguns veículos de mídia, poucos, repercutiram isso. O Diário 16 é um veículo de mídia espanhol, se não me falha a memória. O site resistir.info também reverberou isso. Isso saiu no Facebook, se não me engano, ontem, no dia 31. Mas nenhuma outra mídia, nem de médio a grande porte, no Brasil fala sobre esse assunto. E, enfim, sobre o título, né? As aves de destruição em massa, essa denúncia é muito grave, porque além disso tudo que eu falei, dessas provas todas que a delegação russa apresenta e a delegação americana rebate somente dizendo que é desinformação, que é fake news, essa velha tática, né? Que os russos é que têm hábito de usar armas químicas, como aconteceu na Síria, enfim, eles falam assim. Agora, quem apresentou provas e vasta documentação foi a Rússia. Se essas provas serão analisadas ou não, não sei. Não sei se vocês se recordam da queda daquele Boeing da Malaysia Airlines, onde toda a mídia sentenciou, acusou a Rússia, inclusive o julgamento aconteceu na Holanda, se não me falha a memória, e a Rússia foi condenada pelo ataque, pela morte de todas aquelas pessoas, apesar da Rússia querer apresentar toda a vasta documentação comprobatória, inclusive um laudo feito por um perito alemão na fuselagem da aeronave, onde mostravam várias perfurações de calibre .50 de armas disparadas por um caça, ou seja, mostrando que aquela aeronave foi abatida por um avião e não por um míssil. E a Rússia foi tentar apresentar toda essa documentação, inclusive mostrando as fotos, a própria fuselagem da aeronave. E o que aconteceu? Nada foi aceito, nem a petição, para poder a Rússia ser condenada. Então é aquela velha história que eu falo aqui. Quando eu digo às vezes que... Uma pessoa até fez uma observação, né, que outro dia que eu falei que essa guerra da narrativa a Rússia já perdeu. Quando eu digo que a Rússia já perdeu essa guerra de narrativa, é óbvio que eu não estou me referindo, não estou emitindo aqui juízo de valor meu. Eu estou dizendo que ela já perdeu em relação ao que a gente tem acesso no Brasil. Eu sou brasileiro. Então qualquer um que se informa pelas mídias convencionais aqui do Brasil não vai ter acesso a esse tipo de versão. É por isso que eu estou colocando aqui para vocês essa denúncia. Mas vamos lá. O que os caras alegaram e apresentavam como provas, da mesma forma que aconteceu com esse caso do avião aí da Malaysia Airlines, que não foi aceito, que nem leu, a delegação russa acusou esses países aliados e os Estados Unidos da mesma coisa, simplesmente de sequer ouvir o que eles estavam mostrando, falando e apresentando, simplesmente refutando com essa argumentação infantil, como se, isso é fake news, isso é mentira e tal, jogada de vocês é que vão usar. Só que a Rússia apresentou uma vasta documentação e tem mais. Agora é que vem a bomba atômica. As aves de destruição em massa são aves migratórias, todas elas chipadas, catalogadas, numeradas pelos laboratórios ucranianos, com a trajetória de voo delas sendo monitorada há anos por computadores. Ou seja, eles monitoram o percurso de todas essas aves. Aves passando pelo Mar Báltico, pelo Mar Cáspio, em direção ao sudeste da Ásia, aves direcionadas à África, aves que foram também liberadas com cápsulas de germes e patógenos mortais do Canadá em direção à América Latina, América Central, América do Sul. Ou seja, eles estavam utilizando nada mais, nada menos do que não é drones
veículos não tripuláveis, não, são aves. Aves carregando vírus mortais, causando epidemias, doenças mortais, graves, de toda ordem, todo tipo de doença relacionada à gripe suína, gripe aviária, tudo que vocês podem imaginar relacionado com vasta documentação comprobatória dos fatos. Inclusive foi consignado na ata da reunião do dia 18 de março, pedido pela Rússia ao Conselho de Segurança da ONU. E aí o que acontece? Nenhum de nós aqui ficou sabendo disso. Bom, é verdade? Vamos checar. Peço a ajuda de vocês. Aí o YouTube mesmo, se não for, o YouTube vai botar uma tarja, vai tirar o vídeo do ar. Não tem problema. Pode não ser verdade pro YouTube, pro Facebook. Isso é muito comum. Pro Instagram, tem feito muito isso. Aliás, na pandemia, o que mais se viu foi isso. Aquela argumentação que vai contra o interesse da narrativa padronizada que tem que ser implantada na cabeça da imensa maioria é retirado do ar. Ou seja, a infantilização do ser humano, como diz aí o meu amigão João de Ataíde. O ser humano não pode mais ter acesso a determinado tipo de informação porque porque é fake news. O ser humano não tem capacidade mais de discernir o que é fake e o que não é. Bom, eu fiz isso. Eu fui atrás da matéria, fui atrás para ver se o jornalista realmente escreveu isso, onde que saiu, o que ele disse. Tá aí. Tá comprovado. Isso foi colocado e foi consignado. Agora, o que vão fazer com isso? Bom, o que se espera da Organização Mundial de Saúde, diante do que a gente já viu acontecer na pandemia? A gente sabe que esses caras têm o rabo preso, mais preso do que nunca. E é cada vez mais evidente que a ONU se mostra como uma espécie de gabinete dos interesses do capital transnacional, vinculado principalmente ao Departamento de Estado norte-americano. Agora, a coisa está mudando. O mundo está se tornando multipolar. A própria ONU não tem mais o poder que tinha antes. E hoje isso está ficando cada vez mais evidenciado. A mídia não vai conseguir esconder tudo o tempo todo de todo mundo. Então, pessoal, vou deixar aqui o link para a gente conversar mais sobre essas questões aí. Na live que eu vou fazer em breve, talvez segunda-feira eu faça aí a live com um convidado especialíssimo. Estou para confirmar aí com ele, aguardando a resposta. E eu vou trazer uma surpresa aí fantástica para vocês. Um camarada que vocês gostam muito. E a gente vai conversar sobre esse tema. As aves de destruição em massa. Agora, o mais interessante fica agora, a cereja do bolo. Putin afirma que tem as aves, que capturou as aves. Vocês se lembram da declaração da Victoria Nuland, diplomata americana, que admitiu perante o Senado que os Estados Unidos estavam sim envolvidos com financiamento de laboratórios que trabalhavam com esses patógenos na Ucrânia e tinham medo de que esses materiais chegassem a forças estrangeiras, ou seja, aos russos? Pois é, chegaram. A Rússia capturou as aves. E isso foi consignado em ata na reunião do Conselho Nacional, Conselho de Segurança da ONU. Agora eu quero ver, quem é malandro não pode correr. Vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo. A Rússia sabe que ela tem uma desvantagem em relação à questão da difusão da comunicação e por essa razão ela está guardando ali as 7 chaves, as suas provas e vai revelando paulatinamente, de forma muito estratégica, muito coerente, de acordo com os interesses deles, de aquela velha tática, né? Usando o single shot. Não é disparando tiro de rajada. É um tiro certeiro. Então agora eu quero ver como é que eles vão refutar essas alegações e esses documentos comprobatórios. Aliás, eu vou colocar também no Telegram, aqui no Facebook, também o link de algumas coisas, para complementar tudo aquilo que eu aleguei no vídeo anterior que eu falei sobre a acusação do Biden e do 007 relacionada aí à Rússia
utilizar armas químicas. Eu disse que eu ia disponibilizar um texto da jornalista Diliana, uma jornalista búlgara. Muito bom, o material todo aí. Eu falei no vídeo que ia disponibilizar e não disponibilizei ainda. Então eu vou fazendo assim com vocês, galera. À medida que vai dando tempo, aí eu vou pegando, vou ouvindo ali de novo e vou colocando os links, tá? Eu vou colocar... Se inscreve aí lá no meu canal do Telegram. Aliás, eu nem pedi, né, hoje, né? Dá um like aí, pô. Compartilha aí com teus amigos. Hoje esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, porque realmente o material é muito denso. Se eu for falar de tudo aqui, esse vídeo vai demorar mais de meia hora e minha ideia não é essa. Minha ideia é manter esse canal aqui, esses vídeos curtos entre 10, 15 minutos no máximo. Esse aqui já até tá estourando 15. Então é isso aí. Durma com barulho desse. O Putin diz que já pegou as aves e que vai apresentar essas provas em breve. As aves com chips, com catálogo, numeradas, registradas, catalogadas e com cápsula de germes e patógenos perigosos dentro delas. Essas aves, quando elas se direcionam e são monitoradas por satélite e eles detectam o país, que seria o país alvo onde eles querem soltar essa pandemia, esses vírus mortais e espalhar para tudo que é lado, eles acionam e explodem essas cápsulazinhas, o animal morre, os outros animais comem, enfim, aí aquilo se espalha. Inclusive, eles alegam que a origem da pandemia atual que nós passamos pode estar vinculada a um trabalho intenso feito por esses laboratórios, que são 336 laboratórios espalhados por todo o mundo, onde a Rússia também desafiou os americanos a permitirem uma investigação internacional, uma inspeção em todos esses laboratórios que eles financiam, que o Pentágono financia, e os americanos, claro, se negaram. E aí os chineses falaram, vocês são tão inocentes assim, por que vocês se negam à investigação? Ou seja, então aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos para ver como é que vai desenrolar essa história. Tem muita água para rolar ainda por baixo dessa ponte, galera. Então é isso aí. Vou parando por aqui, que esse vídeo já está muito grande. Talvez eu vá ajudar aí o meu amigo Rubão na live aí de hoje, dar um apoio logístico. O vídeo está saindo tarde, porque foi meio complicado aqui no trabalho, mas estamos juntos. Obrigado, até o próximo. Vamos ver aí se amanhã eu consigo gravar um videozinho. Não sei se no final de semana vai dar, mas eu vou tentar gravar um vídeo todo dia aí para vocês. Um abraço!